De acordo com a Lei Federal de Aprendizagem, empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos. Além disso, outras iniciativas já estão sendo tomadas para a inclusão dessa geração no mercado de trabalho, principalmente daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, em condições precárias de moradia, saneamento e baixa renda. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os desafios no cumprimento da lei e como sensibilizar essas empresas sobre a importância do tema. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o juiz do trabalho, André Vilela, representando a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, e o diretor do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, CIEDES, Vitor Ladeira. Qual o cenário de aprendizagem hoje no estado do Rio? Bom, quando eu falo de aprendizagem, eu gosto sempre de reforçar o quão felizes, foram os legisladores ao criar essa lei. Uma, porque eles conseguem, ao mesmo tempo, resolver uma questão do trabalho infantil e também de gerar oportunidades para o jovem de baixa renda, para o jovem em vulnerabilidade social, aquele jovem que por meios comuns não conseguiria chegar e disputar uma posição no mercado formal de trabalho, o que a gente chama do trabalho digno, na carteira assinada e etc. O cenário hoje não é um cenário positivo, isso não é específico do Rio de Janeiro, esse é um cenário no cenário nacional, isso é muito ruim, mas especificamente no Rio de Janeiro a gente tem uma defasagem hoje de cerca de 50% entre as vagas que deveriam de fato ser preenchidas pelas empresas. Isso é um número muito fácil, é só você pegar o CAGED, ver quantas empresas você tem e seguindo ali esse percentual de 5% a 15% por empresa, você consegue calcular exatamente quantos aprendizes, quantas vagas de aprendizes poderiam ser geradas no município ou no estado. No estado do Rio de Janeiro, hoje, nós teríamos vagas para em torno de 82 mil jovens e adolescentes. E como ele falou, só está ocupado, acho que em torno de 40 e poucos mil. 40 e poucos. Exatamente, está nessa faixa aí. E para o município o retrato é o mesmo, Nós estamos falando de 48 mil vagas, se eu não me engano, e a gente tem aí metade disso preenchido de fato. Agora, quais são os fatores que fazem com que essas vagas de fato não sejam preenchidos? Alguns são muito óbvios, e isso pela nossa experiência, como organização formadora, que está sempre em contato com as empresas, e algumas que não cumprem a lei, nós temos, por um lado, as empresas que simplesmente ignoram a existência da lei. Você tem as empresas que sabem da lei, mas por não serem notificadas, não serem visitadas e auditadas, elas fingem que nada está acontecendo. Elas estão esperando ser multadas. Estão esperando, e existem empresas, inclusive, que falam abertamente, olha, adorei sua proposta, sua metodologia é perfeita de formação, mas enquanto o fiscal não vier bater minha porta e me obrigar, eu de fato não vou. E algumas empresas, inclusive, colocam a multa como um savings lá, no final do ano, se não entrar... Já calcula no orçamento e tudo. E só acrescentar, tem o terceiro tipo, aquela que está esperando a multa, que é multada, não cumpre e vai discutir na justiça. Que é justamente quando chega a demanda para a Justiça do Trabalho. Em relação a esse ponto do setor público, para fazer cumprir a lei é preciso uma concertação das instituições que estão desse lado do balcão, que são as instituições públicas. O que está sendo feito em termos dessa concertação? O protocolo que foi assinado tem esse papel? Na verdade, como o Vitor falou, a aprendizagem ela vem como desdobramento dentro da questão do combate ao trabalho infantil. Combate ao trabalho infantil que não apenas você vem como desdobramento da Constituição Federal, mas que nós assinamos tratados internacionais com a Organização Internacional do Trabalho. Nós somos signatários de uma convenção de combate ao trabalho infantil, sendo que do trabalho infantil a gente tem as piores formas de trabalho, exploração sexual, é um outro tema muito mais profundo. E a forma de você tem, porque não adianta a gente retirar o jovem adolescente do trabalho infantil e não dar uma perspectiva, porque a gente sabe que ele representa muitas vezes o arrimo de família. E a aprendizagem é o caminho. A aprendizagem é o caminho e, como foi dito pelo Vitor, as empresas não querem cumprir a cota. Nós temos várias instituições que lidam com o problema de jovem adolescente ou com questão de trabalho infantil. E se entendeu que estavam fazendo trabalhos parecidos
porém cada uma correndo para um lado. Então, em 2014, nós fizemos um primeiro protocolo na questão do trabalho infantil, e em 2015 nós assinamos um acordo de cooperação específico na aprendizagem. Esse acordo de cooperação, em razão até de um decreto que foi consolidado, graças a Deus, em 2016, que prioriza as varas de aprendizagem para os jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, risco socioeconômico e cumprimento de medida socioeducativa. Que é o público mais complicado de incluir. De se encaixar, né, no mercado de trabalho. Então, o que nós temos hoje? Nós temos, para ter uma ideia, esse acordo de cooperação é assinado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra 1 que eu estou representando aqui hoje, mas também assinado pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Superintendência de Trabalho e Emprego, que é o Ministério do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, são as instituições, a arte do poder público que cuida do problema. Mas o problema que a gente só cuida do problema. A gente tem que passar a agir na origem, né? E por isso a gente fez os diversos acordos são com isso. E temos participado do Fórum da Aprendizagem, junto com as instituições formadoras, exatamente para a construção de ações coletivas, né? Porque se a gente não trabalhar isso com o coletivo, não vai ter associação. A atuação individual é mera caridade. E nós temos todo o dispositivo legal. Se a sociedade não se juntar, nós seremos reféns. Não adianta botar grade. Porque se a gente não der um destino a essa juventude que está aí, a essa mão de obra que está aí, o nosso destino vai ser muito trágico. Não adianta encarcerar. Porque se a gente encarcerar, se a gente matar, a gente vai perder toda uma geração de mão de obra ativa e no futuro o meu sobrinho, a minha sobrinha da classe média, eles não vão ter o desdobramento nas outras classes sociais que precisam compor a nossa sociedade para o capitalismo continuar. Então, se a gente não tem uma construção da sociedade como um todo, se a gente excluir essas pessoas de participação, nós estamos, na verdade, matando a galinha dos ovos de ouro no futuro. Quem é a galinha dos ovos de ouro no futuro? A nossa aposentadoria. E olhando para esse longo prazo, tem toda uma série de ações que tem que ser feitas no presente. Agora. E aí, pensando na Rede Pro Aprendiz, qual a experiência do CIEDES na recepção desse público e qual é o público de jovens hoje que vocês trabalham diretamente? O nosso grande diferencial são jovens de fato em vulnerabilidade social e hoje 40% dos nossos jovens eles são oriundos dos programas das medidas socioeducativas, né? Então são jovens, sua maioria, do DEGASE. Né? Então a gente utiliza o primeiro emprego formal como uma forma de ressocialização desses jovens e tem sido um trabalho maravilhoso, embora muito difícil de inserir ainda esse jovem. Né? Em alguns momentos nós temos algumas empresas que são punidas, né, a cumprir pela fiscalização. E recorrem a alguns artifícios jurídicos para que esse jovem não cumpra o período de aprendizagem dentro da própria empresa. Bom, e a gente acaba colhendo boa parte deles e também distribuindo entre outras organizações, seja do poder público ou seja organizações da sociedade civil, né, para que esse jovem de fato tenha a prática da aprendizagem. E aí o nosso papel, né, o papel do CIEDES e da Rede Pro Aprendiz, e aí aqui eu abro um parênteses para falar o que é a Rede Pro Aprendiz. O CIEDES ele já faz há 3 anos, ele já atua como organização formadora há 3 anos. E a gente começou a observar que o mercado do Rio é um mercado muito... há uma concorrência muito forte entre as organizações da sociedade civil que deveriam trabalhar juntos como sociedade civil organizadas e pensar no impacto social e pensar no jovem aprendiz, no jovem ingressando no mundo do trabalho. Mas não, eles veem isso como um comércio. E aí eu falo isso sem medo aqui, porque, de fato, a maioria das organizações elas pensam que são comércio, porque ganham lá a taxa e querem sobreviver disso, e repartem, fatiam o mercado, ficam se degladiando e se enfraquecendo para ver quem consegue mais jovens. Né? Mas eu sempre brinco, a gente tem um oceano azul aí, né, de 50% de empresas que não cumprem a cota. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir nessas empresas, sensibilizá-las, mostrar a importância, como que a aprendizagem ela pode valorizar um quadro funcional, né? Como que a diversidade ela é importante dentro de uma empresa, né? Como que um projeto como esse, né? Assim, um jovem que passa, né, lá seus quase 2 anos, né, dentro desse processo de aprendizagem, que praticamente dobra a renda da família, como que isso volta para a sociedade, né? Como que esse impacto é tão positivo, né? E aí nós começamos a olhar esse mercado e resolvemos propor uma parceria, quase como uma joint venture com outras organizações. Uma é a Rede Cidadã, né, que também atuava aqui no Rio de Janeiro, e ela operando de um lado, a gente do outro, e de repente a gente conversa em uma das feiras de aprendizagem, poxa, por que a gente não faz isso junto?
Porque a gente reduz nossos custos, a gente gera um impacto maior, a gente junta as nossas metodologias, a gente se fortalece. Fizemos esse convite para outras organizações, nem todas aceitaram, mas a Rede Cidadã aceitou e também o IPAC, que é uma organização que trabalha com estágios, e a gente criou o que a gente chama hoje de Rede Pro Aprendiz, que é um movimento dessas 3 organizações em prol da aprendizagem profissional aqui no Rio de Janeiro. Dentro desse cenário, né, de convergência, de necessidade de unir esforços para resolver essa questão do aprendizado, a gente vê surgir toda uma discussão para diminuir o número de vagas, e é uma lei que está tramitando no Congresso Nacional. Então a gente vai tratar disso no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.